Existe um líquido que custa apenas US$ 2 para ser fabricado em casa. Ele transforma a madeira cinza, rachada e danificada pelo sol, devolvendo-lhe o estado em que estava no dia em que saiu da fábrica. Isso não é alcançado com tinta, que simplesmente esconde o dano, nem com um verniz que desbota em 6 meses. Em vez disso, ele penetra no próprio veio e reconstrói a madeira de dentro para fora. Aplicar uma camada em uma cerca apodrecida pode fazer com que os vizinhos acreditem que você substituiu cada uma das tábuas. Uma passada em um deck desgastado e o empreiteiro que você quase contratou perde um trabalho de US$ 1.000. Móveis que pareciam prontos para o lixo, de repente parecem pertencer a um showroom de alto padrão. Não é necessário lixamento, não são precisas ferramentas elétricas e não é necessária a experiência anterior. Esta fórmula existe desde antes da Segunda Guerra Mundial, quando os artesãos da década de 1930 a conheciam de cor. Os marceneiros a transmitiam como um segredo de família zelosamente guardado. Então a indústria de restauração de madeira descobriu algo devastador. Se os proprietários soubessem deste líquido, nunca mais chamariam um empreiteiro. Uma garrafa de US$ 2 que substitui um serviço de US$ 900 simplesmente não pode ter sua divulgação permitida. Consequentemente, eles a enterraram. Isso não foi porque falhou, mas porque funcionava bem demais. Esta é a história do líquido e dos segredos da indústria da madeira, que você nunca encontraria em outro lugar. Se essas histórias importam para você, clique em inscrever-se e no sininho. Aqui é onde desenterramos o que a indústria enterrou. Agora deixe-me levá-lo de volta para onde esta fórmula nasceu. Em 1860, um inventor britânico chamado Frederick Walton notou algo estranho em sua oficina em Londres. Uma película havia se formado na superfície de uma lata de óleo de linhaça que ele tinha deixado aberta durante a noite. Essa película gomosa era mais dura que o verniz e mais flexível que a laca. Walton percebeu que o óleo estava reagindo com o oxigênio do ar e formando um polímero natural. Ele passou os 3 anos seguintes aperfeiçoando o processo em uma fábrica nos arredores de Londres. Em 1863, ele havia inventado o linóleo, o primeiro revestimento de pisos, produzido em massa na história, construído inteiramente sobre um ingrediente: o óleo de linhaça, extraído das sementes da planta do linho. Mas a história deste óleo remonta muito mais atrás do que a Inglaterra vitoriana. 20 mil anos mais. A planta do linho é uma das culturas mais antigas da Terra, cultivada na antiga Mesopotâmia, tanto por sua fibra quanto por sua semente. Tumbas egípcias contêm tecidos de linho, tecidos com linho, que ainda estão intactos após 4 mil anos. Na China antiga, os carpinteiros descobriram que espremer essas sementes produzia um óleo dourado que penetrava na madeira e endurecia ao longo de semanas, formando um escudo protetor. Este foi o primeiro acabamento para madeira registrado na história da humanidade. Não foi poliuretano de uma fábrica, nem um selador químico de um laboratório. Foi óleo de uma semente prensada à mão e esfregado na madeira com um pano. Durante séculos em toda a Europa, cada marceneiro, construtor de barcos e fabricante de móveis usou o óleo de linhaça como base de seu ofício. Os construtores medievais o misturavam com óxido de chumbo para criar óleo de linhaça cozido, que secava de forma mais dura e rápida que a forma bruta. Portas de catedrais na Alemanha tratadas com este óleo, no século XVI, ainda permanecem de pé hoje. Os navios navais britânicos revestiam seus convéses com óleo de linhaça antes de cruzar o Atlântico. E a madeira sobrevivia à água salgada, ao sol tropical e ao fogo dos canhões. Então, aconteceu algo que mudou tudo. Na década de 1950, a indústria petroquímica introduziu as resinas alquídicas sintéticas. O poliuretano, a laca e os vernizes químicos inundaram o mercado. Esses produtos eram mais rápidos de aplicar, mais brilhantes aos olhos e muito mais rentáveis de fabricar. Produzir óleo de linhaça custava centavos por galão, enquanto os acabamentos sintéticos custavam dólares e exigiam reaplicação a cada 2 ou 3 anos. A indústria não mudou porque os novos produtos eram melhores. Mudaram porque os novos produtos geravam receitas recorrentes
E a velha fórmula desapareceu silenciosamente das prateleiras das lojas de ferragens. Antes de continuar, devo parar e contar algo importante. Esta informação é apenas a ponta do que a indústria escondeu de você. Passaram-se meses coletando tudo o que enterraram em um só lugar. Isso inclui técnicas de fogo que unidades militares usavam, que agora são classificadas como perigosas. Inclui abrigos de emergência que não custam nada e, no entanto, superaram tendas de US$ 200. Há filtros de água caseiros que os engenheiros testaram e não puderam acreditar que realmente funcionavam. Você encontrará repelentes de insetos naturais que as tribos indígenas aperfeiçoaram ao longo de séculos de tentativa e erro. Existem métodos de preservação de alimentos que mantêm a carne e os vegetais frescos por meses, sem refrigeração nem eletricidade. Tudo isso está dentro do cofre oculto completo. Apenas o Manual de Arte do Fogo contém 17 técnicas que a indústria de atividades ao ar livre eliminou dos guias de treinamento público. O livro de receitas de rações perdidas tem receitas que mantiveram soldados vivos no fronte quando as cadeias de suprimentos colapsaram completamente. O plano completo fora da rede cobre água, abrigo, energia e alimentos em um único documento. A lista de verificação para apagões de 72 horas o orienta exatamente sobre o que fazer quando a rede elétrica cai. Há mais de 10 guias em um só lugar sem enrolação, indo direto ao ponto. O link está na descrição logo abaixo deste vídeo. Mas fique aqui porque a ciência por trás desta fórmula para madeira está prestes a mudar a forma como você vê cada peça de madeira em sua casa. Isto é o que acontece em nível molecular quando você aplica este líquido na madeira danificada. O óleo de linhaça é um triglicerídeo com uma concentração excepcionalmente alta de ácido alfa-linolênico. Trata-se de um ácido graxo poliinsaturado que reage com o oxigênio através de um processo que os cientistas chamam de oxidação. Quando você esfrega o óleo na madeira, ele não fica na superfície como a tinta ou o verniz. Ele penetra profundamente na própria estrutura celular da madeira. Uma vez dentro, as cadeias de ácidos graxos começam a se entrelaçar umas com as outras, formando uma rede de polímero flexível que preenche cada poro. O processo de reticulação cria um novo material dentro das fibras de madeira, uma resina natural que se expande e se contrai com a temperatura, mas repele a umidade e resiste a arranhões. Um estudo no Journal of Coatings Technology confirmou que o óleo de linhaça penetra na madeira até 4 vezes mais profundamente que o poliuretano sintético. O poliuretano assenta sobre o veio como uma casca de plástico, e uma única rachadura nessa casca permite que a umidade se infiltre por baixo. Por isso, os revestimentos de poliuretano descascam, criam bolhas e ficam cinzas em 3 temporadas. O óleo de linhaça faz o oposto porque se torna parte da própria madeira. Agora, adicione vinagre branco à mistura e algo notável acontece. O vinagre é ácido acético, um solvente natural que atravessa décadas de sujeira, oxidação e acabamento morto sem danificar as fibras saudáveis por baixo. Enquanto o vinagre remove o cinza, o óleo de linhaça inunda o veio recém-exposto e começa a polimerizar imediatamente. O terceiro ingrediente é a chave que abre toda a fórmula. A terebentina, um solvente natural destilado da resina de pinheiro, dilui o óleo de linhaça para que penetre o dobro da profundidade e cure o dobro da velocidade. Sem terebentina, o óleo acumula na superfície e leva semanas para endurecer. Com terebentina, ele penetra em minutos e começa a endurecer em horas. O custo total desses 3 ingredientes em qualquer loja de ferragens é de menos de $2 por aplicação. 1/4 de galão de óleo de linhaça cozido custa cerca de $4. Um galão de vinagre branco custa menos de 3. Uma lata pequena de terebentina gira em torno de $5 e dura meses. Agora compare isso com o que um empreiteiro cobra pelo mesmo resultado. O custo médio nacional para restaurar um deck de 200 pés quadrados é de $980. Apenas a mão de obra varia entre $600 e $1.400 por um trabalho que leva de 1 a 3 dias.
Um único móvel antigo custa entre 300 e 800 dólares em uma oficina de restauração. E o que a maioria dos profissionais usa como base química de seu processo de restauração? Eles usam produtos à base de óleo derivados da mesma química que existe desde 1860. O sobrepreço não está na habilidade. O sobrepreço está na sua ignorância. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre restauração de madeira do que 99% dos proprietários. Inscreva-se e compartilhe isto com alguém que esteja prestes a desperdiçar $1.000 com o empreiteiro. Lembre-se, tudo o que a indústria enterrou está dentro do cofre completo. E o link está bem ali na descrição. Agora fique comigo, porque o que vem a seguir é a parte que eles realmente não querem que você ouça. Por que esta fórmula não é vendida em todas as lojas de ferragens dos Estados Unidos? E por que todos os empreiteiros fingem que ela não existe? É porque a indústria de restauração de madeira gera quase 2 bilhões de dólares por ano apenas em vendas de produtos. O mercado de reforma residencial em geral nos Estados Unidos atingiu 210 bilhões de dólares em receita anual. Esse é o tamanho da máquina que lucra com a sua ignorância sobre 3 ingredientes que você pode comprar por trocados. Apenas o envernizamento de decks custa aos proprietários uma média de entre 900 e 2.700 dólares por projeto. A indústria recomenda restaurar a cada 2 ou 3 anos. Isso são $1.000 a cada 3 anos para um único deck. Ao longo de 20 anos de propriedade de uma casa, isso são quase $7.000 gastos em uma única plataforma de madeira atrás da sua casa. Uma plataforma que você mesmo poderia manter por menos de $10 no total, usando uma fórmula anterior à invenção da televisão. Agora, multiplique isso pelos 75 milhões de residências unifamiliares nos Estados Unidos, que têm decks de madeira, cercas, varandas, pérgolas, móveis, pisos, armários, molduras, esquadrias de janelas e portas. A quantidade de dinheiro que flui dos proprietários para os empreiteiros e para as empresas químicas para a manutenção básica da madeira é assombrosa. Tudo depende de uma coisa: manter você convencido de que não pode fazer isso sozinho. Mas aqui está o mecanismo que mantém isso enterrado. Não se pode patentear o óleo de linhaça porque é um produto natural que existe há milhares de anos. Não se pode patentear o vinagre porque é ácido acético, um dos produtos químicos mais antigos conhecidos pela humanidade. Não se pode patentear a terebentina porque tem sido destilada de pinheiros desde a época dos antigos gregos. Não há nenhuma molécula patenteada, nenhum segredo comercial, nem qualquer propriedade intelectual para proteger. O que não pode ser patenteado não pode gerar royalties de licenciamento. O que não pode ser licenciado não pode criar uma distribuição exclusiva. E o que não pode ser distribuído exclusivamente não pode construir um monopólio de marca. Todo o modelo de negócio da indústria de restauração de madeira depende de você acreditar que o cuidado com a madeira requer produtos especializados, de marca e caros, com nomes que você reconhece pelos anúncios de televisão. Trata-se de produtos que contêm exatamente os mesmos ingredientes ativos que custam centavos na loja de ferragens, reembalados com um rótulo e uma margem de lucro de 400%. Apenas o mercado de produtos restauradores de madeira foi avaliado em 1,9 bilhão de dólares em 2024, dominado por grandes corporações como 3M, Sherwin-Williams e Howard Products. A mensagem deles é simples e eficaz: não tente isso em casa. Confie nos profissionais e compre nossa marca. Mas o ingrediente ativo na maioria dos produtos de restauração de madeira à base de óleo é a mesma química de óleo secante que Frederick Walden descobriu em 1860. Estão vendendo para você óleo de linhaça com aditivos e um logotipo, cobrando de 10 a 50 vezes o custo da matéria-prima. Isso não é inovação. É um modelo de negócio baseado em garantir que você nunca abra um livro de química. Pense no que acontece quando um proprietário busca na internet como restaurar madeira desgastada. A primeira página de resultados é dominada por anúncios pagos de empresas de produtos de restauração e artigos patrocinados de marcas de reformas domésticas. O próprio algoritmo é moldado pelos dólares do marketing, empurrando a solução de $2 cada vez mais para baixo na página de resultados.
Enquanto isso, cada programa de TV sobre reformas domésticas apresenta um segmento em que o apresentador recomenda o último tratamento para madeira de marca. Eles nunca mencionam que a química ativa naquela garrafa de $30 custa menos de 50 centavos para ser replicada com 3 ingredientes do corredor de tintas. A supressão não é uma conspiração em alguma sala de reuniões escura. É simplesmente a mão invisível de um mercado que recompensa a complexidade e pune a simplicidade. Quando a solução é barata, fácil e não patenteável, nenhuma empresa tem incentivos para promovê-la. Assim, ela desaparece da consciência pública geração após geração. O ciclo continua porque a cada ano um novo proprietário contempla um deck cinza e digita em um buscador: quanto custa restaurar um deck? A resposta que ele recebe é sempre um número com um cifrão, nunca uma receita com 3 ingredientes. Tenho que ser sincero com você sobre algo, porque esta fórmula não é mágica e há limitações que você deve entender. O óleo de linhaça cru, sem agentes secantes metálicos, pode levar semanas para curar completamente em ambientes úmidos. Por isso, a receita exige especificamente óleo de linhaça cozido, que contém catalisadores de secagem para acelerar o endurecimento para 24 a 48 horas. O óleo de linhaça também pode amarelar levemente com o tempo, especialmente em madeiras muito claras como o bordo ou a bétula. Mas em madeiras mais escuras como o carvalho, a nogueira, o cedro e a sequoia, o efeito de aquecimento realmente realça o veio de forma bela. Há também um aviso de segurança crítico que a maioria dos canais de bricolagem ignora completamente. Panos encharcados em óleo de linhaça podem entrar em combustão espontânea se deixados amontoados. Em 1991, um incêndio provocado por panos encharcados em óleo de linhaça destruiu o One Meridian Plaza, na Filadélfia, e matou 3 bombeiros. Estenda sempre os panos abertos para secar ao ar livre ou mergulhe-los em água em um recipiente metálico selado antes de descartá-los. Isso não é opcional, é uma norma de segurança vital. Agora, aqui está exatamente como fabricar e aplicar este líquido. Passo 1. Reúna seus 3 ingredientes em qualquer loja de ferragens. Você precisa de uma parte de óleo de linhaça cozido. A lata deve dizer cozido no rótulo. Uma parte de vinagre branco destilado e uma parte de terebentina, também chamada de aguarrás pura, encontrada no corredor de tintas. Passo 2. Combine partes iguais dos 3 em um frasco de vidro com uma tampa hermética e agite vigorosamente por 30 segundos até que a mistura se emulsione em um líquido dourado turvo. Passo 3. Limpe a superfície de madeira com uma escova seca para remover a sujeira solta, teias de aranha e detritos. Você não precisa lixar, decapar nem lavar à pressão. Passo 4. Molhe um pano de algodão limpo na mistura e aplique-o ao longo do veio da madeira, fazendo passadas firmes e uniformes. Trabalhe-lhe em seções de cerca de 60 centímetros de largura, para que o líquido não seque antes de espalhá-lo. Passo 5. Deixe a primeira camada ser absorvida por 10 a 15 minutos e, em seguida, remova o excesso com um pano seco. Passo 6. Espere 24 horas e aplique uma segunda camada usando o mesmo método. A segunda camada intensifica a cor e duplica a barreira protetora dentro das fibras de madeira. Para um deck desgastado, comece pela tábua mais danificada para que você possa ver a transformação imediatamente. A camada cinza oxidada se dissolverá ao contato com o vinagre, e o óleo dourado inundará o veio exposto em segundos. O antes e o depois, em uma única tábua, o convencerá mais rápido do que qualquer coisa que eu possa dizer. Em 10 minutos, você estará fazendo cada tábua porque o resultado é assim espetacular. Para móveis de interior, aplique com um pano mais macio, exercendo uma pressão mais leve em pequenos movimentos circulares. Peças antigas respondem especialmente bem porque o óleo reidrata a madeira que esteve secando por décadas, trazendo de volta à vida mesas de jantar, cômodas, estantes e criados mudos. Para cercas, use um pincel largo ou um rolo de pintura para cobrir grandes áreas rapidamente. Uma cerca que parecia precisar de substituição parecerá nova ao pôr do sol. Uma rodada em um frasco de 1/4 de galão
cobre aproximadamente 30 a 40 pés quadrados. Para pisos de madeira, aplique em camadas finas e uniformes com um esfregão plano, trabalhando uma seção por vez e deixando passar 24 horas entre as camadas. O piso desenvolverá um brilho acetinado quente que se intensifica a cada aplicação, a mesma técnica que os proprietários vitorianos usavam para manter seus pisos por gerações. Um empreiteiro cobraria US$ 600 ou mais por essa mesma área de cobertura em um único deck. Uma empresa de restauração de pisos orçaria entre US$ 3 e US$ 7 por pé quadrado, transformando um cômodo de 200 pés em uma fatura de US$ 1.400. Você acabou de fazer isso por menos de US$ 2 em materiais e 20 minutos do seu tempo. O acabamento dura, porque o óleo de linhaça não se assenta na superfície, esperando para descascar. Ele vive dentro da madeira. Este conhecimento não desapareceu porque parou de funcionar. Desapareceu porque funcionava tão bem que toda uma indústria teve que fingir que nunca existiu. Durante 20 mil anos, os humanos protegeram a madeira com óleo de uma semente e ácido de grão fermentado. Seus avós conheciam esta fórmula. Era misturada em frascos de vidro nas garagens de todas as cidades pequenas. Depois, uma geração parou de transmiti-la porque um comercial de TV lhes disse que havia uma forma mais cara. Mas agora você sabe. 3 ingredientes, partes iguais, um frasco, um pano, 20 minutos. Aquele deck cinza pode parecer novo ainda este fim de semana. Se esta história mudou a sua forma de ver a madeira da sua casa, por favor, inscreva-se e dê um curtir neste vídeo. Estamos descobrindo a história que tentaram enterrar. Proteja seu futuro e compartilhe este conhecimento. O próximo arquivo será aberto em breve.